Foi aqui essa festa enorme, bonita, mas na Bósnia e Herzegovina não dá para dizer que todo o povo foi às ruas comemorar a primeira classificação do país para a Copa. A Republika Srpska ne podržava i nije bila ni onda za odvajanje Bosne i Hercegovine i srpski narod nije učestvovao na referendumu o samostalnosti e nezavisnosti Bosne e Hercegovine. O maior obstáculo para a classificação da única estreante na Copa de 2014 estava fora dos campos. A exigência de um poder centralizado na Federação de Futebol, o que vai de encontro à Constituição do país. Acabou de chegar em Sarajevo agora, a primeira coisa que chama atenção é a quantidade de prédios ainda marcados por bala, míssil. A guerra foi há mais ou menos 20 anos. Começa o futebol uma viagem andando pelas ruas do centro de Sarajevo, conversando com Fuad Muzurovic, o primeiro treinador da Bósnia como nação independente. 9 dias depois do acordo de Dayton ser protocolado e a guerra de independência ser finalizada, ele foi o responsável por juntar jogadores para o primeiro amistoso internacional da seleção da Bósnia. Pa objektivno nama je trebalo da odigramo neku utakmicu sa bilo kojom reprezentacijom, jer sam taj čin da se odigra utakmica, mi bi stekli pravo da možemo da uđemo u bubanj za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Francuska 98. Da ovdje živi dosta ovih iz dijaspore, iz Albanije i Kosova. Pošto imam dosta prijatelja i njihova je isto želja bila i onda neka razmišljanja bili, tu je i gospodin Jusuf Pušina kao predsjednik dao saglasnost i stupili smo u kontakt sa njima i došlo je do realizacije te utakmice. Posrednik je još jedan bio Zainulahu, koji je bio vršilac dužnosti ambasadora u Tirani. Outro personagem importantíssimo na história da seleção da Bósnia, como país independente, foi o capitão daquela equipe do amistoso em 1995 contra a Albânia, Mohamed Konic. Ele está aqui com a gente mostrando a primeira camisa daquela seleção. Essa aqui é. The one he used that day. Yes, it's still dirty somewhere. To je stvarno bilo davno i ovako malo neobično. Tadašnji predsjednik Saveza Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina me je pozvao. Ja sam imao i poziv od hrvatske reprezentacije da igram za Hrvatsku, selektor Ćiro Blažić nas je zvao i to je bio poziv da idem da igram za Bosnu, a ja sam pitao pa zar ima Bosne? A on kaže bit će, ali nismo priznati. A kaže priznati ćemo biti, samo ako ćeš igrati. I onda je moja želja bila naravno da igram, tako da su ti razgovori prvo krenuli, onda su bile jedne male pripreme u Velikoj Kladuši, da bi na kraju ta prva utakmica protiv Albanije desila se 95. Nažalost, na našem kretanju iz Zagreba bilo nas je samo 8, što je bilo premalo ne samo za tim, nego za čitavo putovanje. Sjećam se tada Husref Musemić, naš poznati igrač koji je bio već penzioncat 5 godina, prolazio je tuda i mi smo ga onako pozdravili i pozvali ga da ide s nama. On je naravno rekao, ići ću ako ću igrati. I selektor tadašnji Muzurović je rekao, naravno da ćeš igrati. I
9 nas je otputovalo u Albaniju. Prvi put ni sami nismo bili svjesni da ćemo otputovati, ali na aerodromu nas je dočekalo 250 naših navijača, što je bio možda i najveći šok za sve nas. Tako da danas ono što mogu reći za bilo koga jeste da nije bitno odakle ste počeli, bitno je gdje završite. Evo, mi smo počeli od Albanije, a evo nas na Marakani u Brazilu, tako da imamo lijep put. Sve vam govorim kako je sve u istinu bilo original, nemojte da shvatite da ja neku priču izmišljam, nego kad smo sjedili i čekali avion koji treba da dođe iz Slovenije, a šta ako ne dođu? Ko će igrati sutra utakmicu? Pošto je Fazlagić bio kapiten bivše države Jugoslavije. A gente vai olhar, ele tem algumas imagens daquele dia histórico, o primeiro amistoso da seleção da Bósnia. Of course, you have shared this story many times. But when you look at this picture, what is the first word that comes to your mind? Come something really clean. You know, football is exciting sport, but in latest year become so much more business than sport. I like fair play, I like football, and I like way I was before. And hopefully, and I'm so impressed that Brazilian journalists coming Bosnia and ask about first game. Long time Bosnian journalists didn't ask about this game. Menos de 20 anos depois daquele primeiro jogo, a seleção da Bósnia chega pela primeira vez a uma Copa do Mundo. E não foi só pelos resultados dentro de campo, não. Foi preciso uma intervenção da FIFA para acontecer uma mudança. Aqui, na Federação de Futebol, ainda é impensável para a política atual do país. Pogotovo ako se uzme u obzir i situacija u kojoj mi živimo, egzistiramo, dakle, ukupna društvena naša zbilja, naša ekonomska situacija, naša politička situacija, činjenica je da je Bosna jedna mala država, da je poslije Urugvaja najmanja država od svih učesnica svjetskog prvenstva, da smo jedini debitanti na ovom svjetskom prvenstvu. Os próprios bósnios reconhecem que o grupo nestas eliminatórias nem foi dos mais difíceis. Para chegar ao Brasil, eles basicamente tiveram que superar a nem tão poderosa Grécia. Mas fora, a federação era um espelho de como funciona ainda hoje o sistema político. Em um mesmo governo central, 3 presidentes para cada uma das 3 etnias. Com a FIFA não teve conversa. Upravo je jedan predsjednik bio zahtjev FIFA i UEFA. Dakle, to je standard FIFA i UEFA koji nije bio prihvaćen dugo vremena u našoj zemlji, zato što smo mi rekli jednostavno mi smo Bosna i Hercegovina, mi smo drugačiji od svih drugih i mi ne možemo da imamo jednog predsjednika. Kada su nam zaprijetili sankcijama, mi smo opet rekli ne, ali mi smo drugačiji. Oni su rekli nas ne zanima politika, FIFA, UEFA ne zanima politika, vi ste sportska organizacija, vi ste naše članice i treba da poštujete naša pravila. Tek nakon suspenzije ljudi iz fudbala koji vode fudbal u Bosni i Hercegovini shvatili su stvari da mi moramo da prihvatimo te standarde i naravno da ima otpora i da postoji ta opozicija u odnosu na taj model koji mi sad imamo. Ali evo, taj model se pokazao dobrim. Nosso destino agora é o interior da Bósnia, para contar a história de um clube de futebol da 3ª divisão que fala em união na cidade que é marcada pelo pior exemplo de intolerância aqui no país. Srebrenica fica muito perto da fronteira com a Sérvia, dentro da República Srpska, um território predominantemente sérvio, mas dentro da Bósnia. Pode parecer e é mesmo complicado, mas aqui a gente está falando o tempo todo de um mesmo país. São 3 etnias e 2 entidades, mas tudo é Bósnia e Herzegovina.
aqui o memorial em homenagem às vítimas do genocídio de 95. Foram mais de 8.000 bósnios mortos aqui em Srebrenica. Esse episódio foi reconhecido como o maior crime de guerra que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. – 8.372 é o número oficial de mortos no genocídio, mas a reticência ali quer dizer que várias famílias foram mortas inteiras, então ninguém registrou a morte deles, então é mais gente do que esses 8.372. No dia 11 de julho de 1995, a resistência bósnia em Srebrenica caiu. As forças sérvias, tentando a manutenção do Estado sérvio, tomaram a região. E o que se viu na sequência, nos 7 dias seguintes, foi um dos maiores crimes contra a humanidade da história recente. I lost my father in this war, and I lost 4 uncles. I lost everything I needed. I lost my home, everything I need. I had and everything I wanted. Every time I come here, I feel some kind of free, because this is my home, this is my town, and I don't know what to say. Numa cidade como Srebrenica, que ficou tão marcada pelos horrores da guerra de independência da Bósnia, o FK Guber é um grande exemplo de tolerância, de convivência pacífica entre etnias diferentes. Želim reći da je fudbalski klub Guber prvi put formiran 1924. godine na ovim prostorima, gdje su entuzijasti građani Srebrenice poklonili svoje zemljište za formiranje ovakvog jednog stadiona u želji i nadi da se omladina Srebrenice skloni sa ulica i da se bavi sportom. S obzirom da je za nas normalno, znači da je Bosna multietnička zemlja gdje svi mogu da žive i žive zajedno i da je to neka tradicija, za nas je to malo čudno i smatramo da je potpuno normalno da i fudbal igramo zajedno e tako da nije nikakav problem. O FK Guber está em terceiro e aposta que este ano consegue subir para a segunda divisão. Por mais que o discurso de convivência pacífica entre diferentes aqui seja natural, eles já foram forçados várias vezes a lembrar que muita gente no país não pensa dessa forma. Kroz ove godine, koliko ovaj klub egzistira, znači u poslijeratnom periodu, bilo je povremeno situacija koje nisu bile ugodne, gdje je bilo nekih provokacija, ali to je sada već poprilično, možemo reći, prošlost i već sad nemamo neke probleme, znači povremeno, ali nije sad nešto što ne možemo mi da... Provavelmente a cidade com a história mais pesada que a gente vai conhecer em toda essa volta ao mundo, mas a mensagem nesse clube aqui, a gente viu resumida. É um time que só quer ser aberto e divertido. Uma crença aqui em Sarajevo que diz que quem bebe água dessa fonte, que vem direto das montanhas, retorna à cidade. Então, como representante do futebol Uma Viagem, eu bebi um pouco dessa água. Nossa bola também. No próximo bloco
bloco Futebol Uma Viagem faz uma viagem curtinha até a Croácia, país que também tem histórico recente de guerra. Mas a gente também fala de curiosidade lá. Um dos maiores clubes do país foi fundado com o objetivo de impressionar um grupo de garotas. Além disso, a gente ainda teve tempo para encontrar com a taça, a Copa do Mundo. Fica com a gente volta já. Da nossa volta ao mundo, cruzamos com um tour da Taça da Copa do Mundo, aqui na Croácia. E assim o Rafael passa a fazer parte oficialmente da equipe que está filmando esse tour da Taça da Copa do Mundo. Vamos lá. Agora não é para nossa lente não, é para dele. Ah, já foi, né? Tem que continuar. Está representando o Brasil. Aqui, ó. Só falar e voar. Thank you so much. Thank you. Nossa volta ao mundo cruzou com um tour da Taça da Copa do Mundo. O tour dela é bem maior, são 90 países, nossos são só 31, mas um encontro imperdível. A nossa bola com a Taça da Copa. A coincidência foi boa, mas não foi só a taça que encontramos na nossa passagem pela Croácia. Sarajevo foi uma grata surpresa, em Zagreb nós já esperávamos uma bela cidade. Nenhuma decepção com a capital de pouco mais de 1 milhão de habitantes e história para contar desde o século XI. O menor funicular do mundo, menos de 1 minuto para chegar até o topo. Aqui não pode fazer nem texto muito longo e nem errar, são exatos 58 segundos. Não tem outra chance. E nem o câmera pode errar, né? Melhor não. Tá acabando. Zagreb tem o time mais vitorioso, o principal estádio da Croácia, mas o país é todo apaixonado pelo futebol. E para contar essa próxima história, pela primeira vez caímos na estrada de carro aqui no Futebol Uma Viagem. Muita névoa na estrada. Estamos indo para o litoral da Croácia, Split. Passando por Zadar primeiro. Quase 10 minutos dentro de um túnel e mudou completamente o visual, temperatura, tudo nublado pro lado de Zagreb. Depois da Montanha Lica, em direção ao litoral, tem até sol aqui, uns 10 graus de diferença. A gente está indo para Split. Vou falar de um outro clube aqui que relaciona futebol com o contexto histórico da Croácia. O Hajduk Split tem 103 anos de vida e uma das coisas interessantes é que esse clube foi fundado numa época em que qualquer reunião era proibida, mas os fundadores enganaram o governo local dizendo que o time, na verdade, ia servir para fins militares. A história é bem mais curiosa, bem mais longa que essa, a gente vai contar melhor. O símbolo é aquele xadrez que a gente conhece da camisa da seleção croata. Hajduk é uma gíria, significa rebelde. Esses são só alguns exemplos que linkam a história do Hajduk com a da própria Croácia. Mas tem outras curiosidades aí também, mais divertidas, que a gente vai contar também. Pelas memórias do homem responsável por toda essa galeria, conhecemos a história do Hajduk Split, pelo menos a oficial. Em 1911, a Croácia estava sob o Império Austro-Húngaro e o clube se colocou oficialmente a favor da unificação de todo o território croata. Vem daí o uso do brasão oficial do país na bandeira do clube e o nome de Rebeldes. A sala de troféus guarda outras pérolas, como quando o Hajduk jogou contra o exército britânico em plena Segunda Guerra Mundial e depois se tornou o time preferido do Marechal Tito, o estadista que governou a Iugoslávia por quase 30 anos. Pelo entusiasmo do nosso anfitrião, poderíamos passar 103 anos ouvindo histórias, mas tem uma em especial
que não está registrada em qualquer documento deste prédio. Só mesmo conversando com o pessoal aqui que conhece, é que a gente tem como saber a nossa versão preferida no Futebol Uma Viagem, a versão lado B da fundação aqui do Hajduk Split. Kako je klub osnovan? Naime, u to doba, 1911. godine, naši studenti su odlazili u Prag na studije i jednom prilikom u pivnici su se družili sa djevojkama lokalnim i bili su vrlo vješti u impresioniranju istih, međutim u tom momentu došli su igrači Slavije Prag. U tom momentu sve su djevojke poletjele na nivo zagrljaja. I kao što znate, povijest se i dogodila, klub je osnovan i Hajduk je na taj način uz pomoć studenata i te, ajmo reći, neslužbene verzije postao nogometnim klubom. Aqui, ó, imortalizados na parede do clube, engravatados, esses respeitáveis senhores são aqueles mesmos estudantes da história da fundação do Hajduk Split. Das arquibancadas é que vem a outra curiosidade aqui desse clube. A torcida organizada do Hajduk Split se chama Torcida. Não é nenhuma coincidência, eles aprenderam, trouxeram esse nome do Brasil lá da década de 50, porque alguns torcedores disseram que descobriram uma maneira diferente, mais apaixonada de apoiar o seu clube. E assim então fundaram aqui a torcida do Hajduk Split e carregam essa fama até hoje, de num lugar mais tranquilo aqui no Mediterrâneo, serem os torcedores mais fervorosos dos times da Croácia. Essa camisa aqui tem um significado mais do que especial. Konic, o primeiro capitão da seleção da Bósnia como país independente. Partindo para a Itália e agora o Fred passa a acumular a função de tradutor também. Saudade, não? Saudade da Itália. Já passei 6 meses lá. Vamos que vamos. Andiamo. Andiamo, in Italia.